Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Apesar de eu ser um ateu convicto, extremamente materialista, eu também acredito que a gente deva ter a mente aberta e aprender tudo com tudo que cerca a nossa volta. Tudo que a nossa volta nos cerca, né? E assim, quando eu digo isso, é fazer realmente um estudo, entender a reflexão a reflexão da outra pessoa, e dentro dos nossos juízos de valores próprios, nossas morais, problematizar, digamos assim, e refletirmos com a ideia de um entendimento, ao invés de simplesmente sair difamando e partindo para ataque, como se isso fosse, digamos assim, resolver algo. Bom, mas enfim, o tema desse podcast é um dos temas em si que está bem, apesar de bem esquecido, né, nesse momento de hoje, que é o do perdão, certo? E isso começou principalmente, bom, de certa maneira, muitas culturas antes do cristianismo já tinham ideias de perdoar, certo? Do perdão. Contudo, quem digamos assim, institucionalizou isso foi mesmo o cristianismo, que também passou de alguma maneira para o islamismo, entre outras religiões, certo? Bom, enfim, John Fitzgerald Kennedy, ex-presidente dos Estados Unidos, também o primeiro e único católico a ser eleito para esse cargo, disse o seguinte: perdoe seus inimigos, mas não esqueçam seus nomes. Bom, assim, se no caso é um inimigo, ou seja, alguém que se posiciona contra você, antes, durante e depois, digamos assim, então eu acho que no caso, assim, perdoar, né, não se aplica, né? Porque o que eu digo, o perdão é para algo, uma ofensa, digamos assim, um erro cometido contra nós, que passou. Foi um ato errado. Claro, pode trazer consequências a longo prazo, né? Porém, foi algo que foi feito contra você e que você vai passar pelo sofrimento, né, desse ato, que foi algo ruim, né, que é uma experiência ruim, a dor, a tristeza, a raiva, todos os tipos de sentimentos negativos nisso. E bom, sentimentos vêm e vão. O que talvez fique em si o rancor, certo? E é nisso que se baseia, pelo menos ao meu ver, a ideia de se perdoar os outros.
não é algo que você faz para o outro, é algo que você faz para si. Quando você, digamos assim, estabelece um marco nessa relação contra a pessoa que cometeu algo contra você, e você, com honestidade para consigo mesmo, com consciência, com sinceridade, entre outras coisas, decide deixar essa ofensa no passado, certo? E bom, isso é algo para evitar os males, tanto físicos quanto psíquicos, porque afinal corpo e mente, por mais que se trate de modo separado, eles estão juntos, certo? Até uma fratura exposta pode ser causada pelas nossas emoções. Às vezes a pessoa aturdida por exemplo, num surto de ansiedade, né? Numa pressa, numa raiva, assim, desce uma escada desatinadamente, cai, quebra uma perna e tem essa fratura exposta, né? Certo? Então, assim, então é um processo, assim, perdoar. Não é algo, assim, de imediato, certo? E não é um ato para a pessoa, para redimir a pessoa, mas é a outra pessoa, seu ofensor, que fique claro. Mas é algo aonde você diz, assume os erros cometidos contra você, e decide que isso é um passado. É, de certa forma, se superar, se reinventar e sobreviver, certo? E também, em alguma medida, esquecer, certo? Por exemplo, uma mulher foi traída pelo marido, ela disse que... Ele disse, olha, me envolvi, foi algo carnal, né, contra a mulher, e assim, ela engravidou, tudo mais, ele foi honesto, digamos assim, com ela, né, e, bom, a mulher, essa esposa, né, com quem ele era casado, aceitou, né, e a amante não tinha condições para criar o filho, né, e entregou para o pai e ela cuidou. Ela disse que perdoou, porém, e criou ele como um filho, adotou mesmo o menino resultante dessa relação extraconjugal, né, como um filho. Porém, de vez em quando, esse casal conflitava, né, e assim se trazia à tona isso, dizendo que ele tinha traído ela, né? E o marido dizia assim: nossa, mas você não me perdoou e fica lembrando disso? Então é exatamente isso. É esquecer, entendeu? Claro, fica assim na memória, afinal foi uma ofensa, pode ter sido... Foi uma agressão, na verdade, também. Ofensas, por mais que sejam simbólicas, não tenha, digamos assim, uma materialidade, seja uma palavra que foi dita, ou até uma agressão, ou alguém
fez algo contra você fisicamente, cometeu uma agressão física, um desfalque financeiro, entre outras coisas, né? Mesmo assim, não impede de você refletir e estabelecer esse marco, certo? De se permitir esquecer, superar isso. Talvez você até possa viver bem com essa pessoa que lhe ofendeu, certo? Posteriormente. Mas assim, é algo para você, é algo para te libertar desses sentimentos ruins, tirar isso, seja do seu peito, da sua mente e até da sua alma, certo? Quando eu digo alma, não digo algo assim espiritual, religioso, mas assim, da sua mente, entendeu? Daquilo que, assim, digamos, a ciência ainda não encontrou, né? Mas que está conosco, certo? A parte de nossa mente, nossos pensamentos que não tem, digamos assim, uma materialidade científica ainda. Bom, enfim, certo? Então, assim, perdoar é esquecer, é superar, entendeu? Uma ofensa, uma agressão. E bom, estou sendo redundante, repetitivo, mas essa é a ideia, certo? De se superar, como uma fênix que ressurge das cinzas, certo? E isso também por exemplo, não isenta, entre outras coisas, que você não deixe de buscar por justiça, certo? Quando eu digo justiça, no sentido, como se diz? No sentido mesmo, um processo, né? Seja civil, criminal, por aí vai. Que nem também um exemplo, teve o pai de uma menina de 14 anos, né? Que desapareceu, foi encontrada depois violentada e morta, né? E aí a polícia prendeu um suspeito, ele ficou negando, a menina estava desaparecida, prendeu um suspeito, ele ficou negando, até que colocaram o pai dessa menina, né, frente a frente com o suspeito, que acabou confessando e entregando, porque o pai, em lágrimas, disse: por favor, permita que eu dê um enterro digno para minha filha. E aí ele entregou, confessou seu crime, e entregou onde está a localização do cadáver, certo? Bom, eu não sei se esse pai em si perdoou alguma coisa assim, né? Ele é um homem religioso, né? Acredito que talvez tenha perdoado, mas o processo criminal contra o homem que matou sua filha continuou. Outro exemplo também, até na esfera criminal, foi do pai do menino Evisota. Ele também, sim, teve revolta, teve todo o sofrimento, entre outras coisas, mas no final acabou perdoando os assassinos, sequestradores e assassinos do filho dele. Ele chegou a declarar, né, que eles estudaram direito, né, na prisão, e ele chegou a ser convidado, né, digamos assim, como uma forma de
como uma forma de mostrar que ele superou isso, estando lá, né, na cerimônia, né, de colação de grau de um dos assassinos, né? Ele preferiu não. Então, assim, ele não esqueceu do filho, ele não esqueceu do que fizeram com o filho dele, certo? Mas, assim, ele se libertou em si disso, do sentimento ruim, e ele perdoando esses criminosos, certo? E transformou essa dor, essa raiva, esse rancor em uma luta. Ele também, a esposa, a Keiko Wata, se não me engano, numa luta pela proteção de crianças e até pela reabilitação de presos, certo? Então, enfim, para resumir, e sendo de certa forma redundante, quando você perdoa, na verdade, você não está fazendo pacto contra o agressor, certo? Você está fazendo um pacto consigo mesmo, de se libertar dos rancores, das angústias, do ódio e sentimentos ruins que essa ofensa, essa agressão te trouxe. Basicamente, superar, se reinventar. E bom, você também, de maneira alguma, é obrigado também a perdoar. Mas assim, eu acredito que seja sempre o melhor caminho. E também acredito que há coisas que atinjam um nível de baixeza que também são imperdoáveis. Mas aqui não é o que eu digo, não é o meu objetivo aqui, tratar disso. Mas sim pensar na libertação em si, de você como indivíduo, do seu ressentimento, entendeu? Bom, enfim, é isso, obrigado.